Eu estou ansioso para o meu próximo álbum que sairá em 2026, mas antes irá sair este EP exatamente para criar, para não deixar os meus fãs e amigos tanto tempo sem consumir a minha música. Estamos agora ansiosos para ver os resultados da Cabo Verde Music Awards, que saíram as nomeações. Estou nomeado em 2 categorias, no melhor hip-hop, que é um prémio que eu já ganhei em outras edições. Estou também nomeado no melhor videoclipe, que é um prémio também que eu já ganhei em outras edições, mas não vou esconder a vontade de renovar os títulos. Eu acredito que estamos num momento de viragem na minha carreira, onde pessoalmente eu acredito muito mais no valor do audiovisual, do visuals, dos videoclipes, como também uma comunicação para além das letras e melodias. E já em 2021 eu já tinha essa convicção, mas eu penso que a partir dali há um momento de viragem e artisticamente acredito no poder do audiovisual, de um conceito global que vai para além de melodias e letras, mas que também um conceito que engloba o visual como continuidade da tua arte. Ser artista em Cabo Verde é muito diferente de ser artista em outras regiões, onde temos um mercado muito mais aberto e um mercado muito mais lucrativo. O artista em Cabo Verde acaba por ser one-man band, tem de criar e também pensar na forma de divulgar o seu trabalho, na forma de rentabilizar o seu trabalho, mas há sem dúvida uma necessidade do artista em Cabo Verde deixar de preocupar com as outras coisinhas que vêm com a criação, porque se o artista abrir mão da sua própria criação em nome de criar estratégias de rentabilização da sua arte, quem vai criar para ele? Estás a ver? E em Cabo Verde acabamos por ser forçados a fazer tudo isto porque a capacidade de contratar estes profissionais não existe. E entre o lema, se eu não fizer por mim, ninguém irá fazer. Portanto, acaba por ser esse dilema de eu sei que é importante a outra pessoa fazer, mas se eu não fazer, quem vai fazer por mim? É sempre essa dúvida. Eu vivo para viver este momento onde eu não terei de preocupar com mais nada, senão a criação, senão com a criatividade. Seria injusto com nós próprios desmotivar a geração seguinte. Quando éramos nós a geração anterior, não nos agradava ouvir alguém com esse discurso de botar abaixo, digamos assim. É um dever quase que moral incentivar, mas ser honesto com a realidade atual. Eu penso que não passa pelo pessimismo, porque ser artista é difícil e principalmente num país que vê a música em particular como um fazer amador. Uma pessoa que terá de ter sempre outra coisa a salvaguardar o dia a dia, porque só a música não é suficiente. Eu ando a responder a pergunta muito a brincar quando as pessoas me perguntam: então, tu, para além de cantares, o que é que fazes? Eu respondo a brincar: eu ensaio. Porque em Cabo Verde, viver da arte e ser artista pressupõe que fazes qualquer outra coisa. E para poder dar esse gosto, esse luxo de viver. Mas eu acredito que tudo isso será possível com ferramentas como a AM, porque passa por aprender que o mundo vive da música como um todo e eu posso vender a minha música para outras latitudes, mesmo que isso seja difícil. Mas eu penso que todos que somos artistas acabamos por entender que digamos que é o pecado de seguir este caminho é a volta e meia encontrar alguém que nos faz acreditar que o nosso sonho não foi a melhor escolha. Portanto, eu continuo a incentivar que é possível viver a arte de forma mais global, mas é preciso sim encontrar forma sustentável de viver a arte. Eu estudei Psicologia na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e antes de ir para a universidade eu já era apaixonado pelo hip-hop e sempre
consegui perceber que o hip hop, digamos o core business, a grande massa do hip hop são questões sociais, que são questões de desigualdade, são questões de estratificação social e acaba por ser matérias, conteúdos que a psicologia nos ajuda a entender. O que eu digo sempre, para mim, estudar psicologia foi como também ler um livro ou ver um filme, ou seja, é ter um poço onde beber. Porque eu digo sempre, eu sou artista, eu vou nas diferentes ferramentas, nos diferentes armazéns buscar conteúdo e inspiração para. Isso pode acontecer com qualquer outro profissional que, para além de ser artista, de ser músico, teve outra formação. Se ele não quiser beber desta formação, ele não vai fazer. Mas se ele quiser e ver a possibilidade de beber no que ele aprendeu na universidade, encontrará sempre uma forma de conectar os pontos. E eu acho que eu consegui, de alguma forma, encontrar isso de conectar os pontos, principalmente através da saúde mental, de ver o hip-hop enquanto um veículo, uma plataforma que era possível falar de saúde mental de forma criativa, não como os profissionais de saúde iriam fazer, não através de palestras aborrecidas, mas através de histórias rimadas, e a pessoa era capaz de encontrar identificação. E eu penso que a música é sobretudo isso, é identificar com a melodia, com a letra, com a história que está ali, e fazer música sobre depressão, sobre superação, é exatamente este elo de ligação entre esses dois mundos que parecem estar de costas voltadas, mas são complementares, digamos assim. Falar de higiene mental pressupõe que estás completamente consciente do que te suja, os pensamentos, as emoções, e estar consciente do que te faz limpar. Quais as estratégias que utilizas para estar são, seja música, seja desporto, seja conversa, seja viagem, mas tudo de uma forma consciente. Eu costumo dizer que acabamos por pagar pelo pecado de fazer as pessoas acreditarem que tudo o que cantamos na música é a nossa vida autobiográfica. Mas somos criadores, somos capazes de pegar da dor de uma pessoa, somos capazes de pegar de uma dor que nem existiu e fazer criações. Eu penso que tanto o artista ou qualquer pessoa que lida com a saúde mental é a clara consciência que ele também necessita de um outro artista ou de um outro profissional de saúde mental. Acaba por ser quase que inevitável de não responder a perguntas de forma direta, porque a pergunta consegues ver as respostas esboçadas na pergunta e não são as tuas respostas que estão esboçadas na pergunta. E acabas sempre por analisar de que forma a pergunta, por exemplo, está cheia de conotações e estigmas que não condizem à realidade e que queres de alguma forma desmistificar. Porque há respostas que mereciam sim ou não, mas não és capaz de responder sim ou não porque algo em ti faz analisar o que está por trás e é muito complexo. E acaba por ser muitas vezes uma bênção que, se não souberes utilizar, acaba por ser uma grande maldição para ti. Eu já sofri estando despreparado e aprendi a lição, no sentido de que há questões que, se fores mexer, acabas por envolver emocionalmente, acabas por envolver demasiadamente, principalmente no quesito emocional, e isso deturpa a própria visão artística. Ser artista exige ser apaixonado por grandes temas, mas
às vezes essa paixão nos faz ver a câmara de um ângulo que não corresponde à realidade, e muitas vezes temos de ser imparcial no sentido de analisar a questão como um todo, e aprendi a lição muitas vezes de tomar partido e de tomar dores que não eram minhas e acabar por envolver em frentes de reivindicações, porque ser artista e ser ativista e acreditar na mudança social nos exige ação, mas depois acabas por ficar sozinho em algo que não eras sequer o principal lesado. O hip-hop a nível mundial tem permitido que a questão da monetização, a questão da rentabilização contamine a própria arte. E o que temos consumido dos Estados Unidos nos demonstra claramente isso, e eu penso que o hip-hop, se quisermos consumir um hip-hop que seja verdadeiramente mais próximo do que é a sua essência, está fora dos Estados Unidos. A grande mídia nos bombardeia dessa visão deturpada do que pode ser a música rap, mas eu acredito que a música rap existe como está atualmente por um propósito, e sempre vai existir e vai ter a capacidade de adaptar-se ao tempo em que vive. Isso é a principal diferença do rap em relação a qualquer outro estilo de musical. Se andares diferentes países, vais conseguir compreender que o rap tem uma cara daquele país. Por mais que continue a sofrer influências musicais de beat, da estética musical dos Estados Unidos, acaba por ter sempre um rosto do país que é desenvolvido. O hip-hop e a música rap têm o poder de transformar vidas, vai continuar a fazer, mesmo que a outra parte seja mais rentável, que seja a que faz concertos com números incríveis, que estoura billboards, mas o que eu digo sempre é que teremos de ser capazes de encontrar. Gosto muito do Mark Delman, que é um artista também de São Vicente, da ilha que eu sou, do Kitty Bones. Eu gosto do Hélio Batalha, que também faz um trabalho incrível, do Mr. High. Eu gosto da diáspora cabo-verdiana em Portugal, mencionar nomes como o Loreta, o Chulash, apesar de muito tempo um pouco afastado do cenário. Eu penso que estes são, sem dúvida, os nomes que me têm influenciado e criado relações pessoais mais próximas. O pessoal da diáspora demorou algum tempo para perceber que existia muita semelhança do que eles faziam ali, do que fazemos aqui. Levou algum tempo, levou décadas para termos essa relação. Eu lembro-me porque eu conheci o Chulash pessoalmente há muitos anos atrás no Festival da Baía das Gatas, e quando ele percebeu isso, que de facto as ilhas consumiam a música dele de uma forma que ele não tinha noção, e que o que fazíamos aqui também tinha muita similitude com o que fazem em Portugal. E eu penso que atualmente há agora muito mais semelhança. Artistas que viviam aqui agora vivem em Portugal, e os artistas que viviam em Portugal fazem agora cada vez mais concertos em Cabo Verde, há participações e acaba por termos essa uniformização, mas no início tínhamos alguma diferença. A mesma diferença que o hip-hop tuga, digamos assim, era diferenciado do hip-hop crioulo feito ali em Portugal. Agora, de forma unânime, conseguimos perceber que não há muita diferença entre Apollo G, Cephs, Batalha, estás a ver? Há questões que podemos dizer que há semelhanças e inclusive agora há necessidade de
de explorar cada vez mais os palcos internacionais. Falo de Portugal, por exemplo, para além da diáspora, para além da nossa pequena comunidade. Lembro-me de um programa que foi muito importante que se chamava Solstício, na RTP África. Esse programa passava tudo o que era feito na lusofonia em termos de rap. Eu conseguia perceber que efetivamente não em termos de skills não havia muita diferença. Eu tenho essa convicção de que em termos de skills qualquer rapper crioulo não perde para o resto da lusofonia. Da grande parte da lusofonia continuar a utilizar o português como a língua de expressão dá-lhes uma vantagem em termos de audiência. A música tem esse poder de influenciar. Há muitas pessoas portuguesas que aprenderam o crioulo e falam o crioulo porque aprenderam através do rap.